E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de falar de quadrinhos aqui no Zenkai e vamos falar hoje sobre uma das melhores histórias do Superman. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço? Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando. Galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai para falar hoje sobre quadrinhos, especificamente essa coisa linda aqui, Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Mas antes de começar, já peço para você, por gentileza, deixar o seu like que ajuda demais o canal. Não se esquecer de se inscrever no Zenkai, que é muito importante, e clicar no sininho de notificações para que dessa maneira você receba todo e qualquer conteúdo que surgir aqui no Zenkai, beleza? Dito isto, bora lá! E pessoal, para falar sobre esse quadrinho, primeiramente eu preciso explicar para vocês a concepção deles. O que acontece? Lá nos anos 80, mais especificamente em 1985, foi lançado esse quadrinho aqui, cara, esse robozão gigante aqui, Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras serviu com qual propósito? De reformular os universos ali da DC Comics, porque eram tantos universos que tinham ali na editora, que ela acabou entendendo e compreendendo que era muito difícil para um novo leitor, por exemplo, se aprofundar ali nas histórias. Você tinha vários Supermans, você tinha alguns Batmans, você tinha vários universos ali. Então eles decidiram zerar tudo para começar tudo desde o início, que é quando a gente tem ali o Batman no 1, por exemplo, o Homem de Aço do Superman, que são as releituras ou os recomeços, digamos assim, desses super-heróis. Mas o que estava acontecendo na DC Comics, pessoal? O Superman, ele foi criado lá em 1938 e esse personagem, esse Superman clássico, a gente não sabia o que aconteceu com ele, entendeu? Então a DC Comics decidiu o que a gente vai fazer para dar um final aí, digamos assim, de respeito, um final aí que honre toda a história desse personagem. Lá há tantos anos já que ele já estava sendo publicado, a galera já estava acompanhando, eles queriam então se despedir especificamente desse Superman com alguma honra, com alguma dignidade. Eis então que a DC Comics teve a ideia de chamar o Jerry Siegel. Quem que é o Jerry Siegel? É o cara que escreveu a primeira história de Superman. Eles pensaram, bom, como ele foi o primeiro cara que escreveu ali Superman, ele tem que ser também o cara que vai escrever essa última história. Só que devido ali a conflitos de agenda e tudo mais, o Jerry Siegel, infelizmente, ele não estava disponível para escrever essa história de Superman. E lá na década de 80 também, se você curte quadrinhos assim como eu, tinha um quadrinho que estava explodindo, cara, de sucesso e tudo mais, popularidade. Esse quadrinho é o Watchmen, que foi escrito ali pelo incrível Alan Moore. Então que a DC Comics pensou, cara, é ele que a gente tem que chamar. Tem até uma entrevista com o Alan Moore, ele chega a comentar, caramba, se vocês não me chamarem para escrever essa história, eu mato vocês, porque ele tava mó amarradão mesmo para escrever a história. Esse quadrinho, como eu falei para vocês no início do vídeo, é esse daqui, Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. É uma história que mostra aí uma última história, literalmente, desse personagem que foi criado lá em 1938. E o que acontece aqui, pessoal? Mas o arco da história é mais ou menos assim, pessoal. Lois Lane, ela tem uma entrevista que ela vai dar ali para um jornal, né? Qual jornal? O Planeta Diário. E tem um carinha ali, um jornalista, que vai entrevistar ela para saber como é que foram os últimos dias do Super-Homem. Porque afinal de contas a Lois Lane era a pessoa que mais tinha proximidade ali com ele. E então esse quadrinho aqui, essa história, ela se baseia praticamente na Lois Lane contando ali o que seriam os últimos atos desse Superman. Como que teria sido a última batalha dele contra Lex Luthor, a última batalha contra Brainiac, contra o Metalo, contra o Bizarro, por exemplo. Então essa história ela trata de focar principalmente nesses quesitos. Quesitos esses dos quais o Alan Moore consegue trazer ali para dentro dos quadrinhos como ninguém. E a história é muito interessante, cara, porque além de contar de maneira magistral como teriam sido esses últimos dias do Superman, porque até então ele estaria, entre aspas, desaparecido, o final dela é simplesmente fantástico, cara. É um final assim que é considerado um dos maiores finais de toda a história, das histórias em quadrinhos. Literalmente é um final incrível para o personagem, para esse personagem que tanta gente acompanhou por tantos anos. A arte também do Curt Swan é simplesmente fantástica, aquela arte bem anos 80 que eu particularmente gosto demais, porque foram as histórias que eu cresci lendo, né? Por mais que eu tenha nascido no final ali dos anos 80 e crescido ali nos anos 90, mas foram as histórias que eu tinha acesso quando era pequeno. E esses traços antigos ali dos anos 80, caramba, eles me dão uma nostalgia simplesmente incrível. Essa história já foi publicada no Brasil algumas vezes e a última vez que ela foi publicada foi pela Panini, ali no ano de 2016, e você consegue encontrar essa edição facilmente aí em alguma sebo, Mercado Livre, Shopee, Facebook mesmo você consegue encontrar, e geralmente por um preço bem acessível. Você vai estar pagando ali entre 20 e 30 reais. Dentro dessa edição a gente tem mais outras duas histórias incríveis
E uma delas, para mim, é uma das melhores do Superman de todos os tempos, que é Superman, para o Homem que Tem Tudo, também escrita pelo Alan Moore. Aqui dentro a gente também tem uma história do Superman como monstro do pântano, também escrita ali pelo Alan Moore. Essa eu não acho uma história tão incrível, mas é muito interessante você ver a interação desses dois personagens, e mais uma vez o Alan Moore ele consegue escrever ali de maneira magistral. Eu não vou falar sobre essas duas histórias especificamente, porque o foco aqui é essa história, essa despedida do Homem de Aço. Então, dito isso, vamos dar uma olhada como é que tá o quadrinho? Então, pessoal, vamos dar uma olhada como é que tá essa versão aqui de Superman, no que aconteceu ao Homem de Aço, escrita pelo Alan Moore e Curt Swan. Essa aqui é a capa, maravilhosa capa, cara. Olha essa arte, que coisa mais linda, cara. E aqui atrás, adeus ao Superman, cara. A gente tem aqui um pequeno resumo. Cara, é simplesmente uma história fantástica, mas vamos pro que interessa. Bom, vamos abrir aqui então. Beleza, centralizar mais aqui, ficar bonitinho para vocês. Essa contracapa aqui vermelha, legal. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço? E vamos lá. Escrito por Alan Moore, arte por Curt Swan, Dave Gibbons, Rick Veitch, George Pérez, Kurt Schaffenberger e Al Williamson. E aí as cores do Gene D'Angelo, Tom Ziuko e Tatiana Wood. Aqui a gente tem uma introdução, né? Aqui a gente tem uma pequena introdução aqui do Paul Kupperberg, que ele explica exatamente o que eu falei para vocês, da questão de que eles estavam procurando um escritor e tudo mais, e decidiram pelo Alan Moore. Então aqui a gente começa, ó. O que aconteceu ao Homem de Aço? Eu acho legal que ela começa já da seguinte forma: esta é uma história imaginária. E não são todas? Aí a gente vê aqui, como eu falei para vocês, o repórter, né, indo entrevistar a Lois Lane para perguntar como foram os últimos dias ali do Homem de Aço. E aqui ela vai contando, por exemplo, a última batalha dele, como é que teria sido contra o Bizarro, por exemplo. Aí a gente tem aqui mais uma história, ele literalmente enfrentando ali como é que foram os últimos confrontos do Superman ali com os grandes vilões. Aqui, por exemplo, o Lex Luthor pegando isso daqui do Brainiac, muito legal. Opa, eu pulei uma página. Cara, é uma história simplesmente fantástica. Eu tô pra falar pra vocês que talvez seja a melhor história do Superman, cara. Acho que ficou entre ela e o Grande Desastre do Superman. E também é uma história fabulosa, incrível, fantástica, fora de série. E eu gosto muito das cores, cara. As cores vivas, é muito bonito, cara. Não só as cores, mas também, por exemplo, a arte. Aí aqui a gente tem, literalmente, o que seria a capa, né? Seria aqui a parte 2. E aqui o Superman. Cara, muito legal. Esse quadrinho aqui é simplesmente fantástico. Se você que é fã do Homem de Aço ainda não leu, cara, vai ler, pelo amor de Deus. E aí, vai chegando ao fim aqui, os últimos confrontos dele, né? Aqui o Krypto, o cachorro dele. Muito interessante. Esse vilão dele aqui é aquele que tem aquele nome zoado, né? Aqui, ó, é Mixed, sei lá o nome desse cara. E aí, os últimos encontros dele com o Batman, por exemplo, e tudo mais. E aqui, o final dessa história que é simplesmente fantástica, que a gente já iria entrar no Monstro do Pântano, mas vai ficar para o próximo vídeo. Muito bonito, cara. Esse quadrinho aqui, conforme eu falei para vocês, vocês conseguem achar por um valor muito pequeno aí em qualquer sebo. Você vai pagar em cerca de 20 a 30 reais, o que hoje, né, nos padrões de hoje, é um preço assim até que bacana. Então, é isso aí. Esse aqui é Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Nessa história, pessoal, eu acho muito interessante como o Alan Moore ele consegue trabalhar o personagem ali de maneira tão convincente, cara. Como ele consegue escrever ali de maneira que a leitura ela não é cansativa. Tem alguns quadrinhos que eu acho que as leituras são bem cansativas, abarrotada de quadros. Às vezes o cara que está ali escrevendo ele precisa de vários volumes para explicar ali o ponto de vista dele, aonde ele quer chegar, mas o Alan Moore não, cara. Se você pegar um quadrinho, por exemplo, como A Piada Mortal, que é uma história fantástica também, ele consegue em um volume ali dizer absolutamente tudo o que ele quer em relação a essa história, com começo, meio e fim. Essa história aqui do Superman, apesar de terem sido lançados 2 volumes na época, cara, são só 2 volumes, cara. O Alan Moore ele consegue de maneira magistral mostrar, cara, o que aconteceu ali com o Superman e principalmente, como eu já disse, o final, que é simplesmente incrível. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço é simplesmente uma das maiores obras da história do personagem. E é por isso que nós aqui do Zenkai damos para essa história nota 9. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam aqui esse vídeo até o final. Eu comentei aqui brevemente e mostrei para vocês aqui o quadrinho, né?
do que aconteceu com o Homem de Aço, um novo jeito aí de eu fazer vídeos de quadrinhos. Geralmente eu só mostro eles folheando. Eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no Zenkai. Mas antes disso, não esqueça por gentileza de deixar o seu like, se inscrever aqui que é extremamente importante, e clicar no sininho de notificações para que você possa receber todo o conteúdo que surgir aqui no canal, beleza? Pessoal, eu agradeço a todos vocês mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, eu sou o Nan e falou!